forte, porque empresários brasileiros começaram a manifestar descontentamento com várias medidas tomadas pelo governo federal. Entre elas, a MP, que estabelece a compensação para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras. Durante um fórum, o CEO de uma das maiores empresas do país, que fez uma doação milionária ao PT nas eleições de 2022, disse que o governo, vou abrir aspas para ele, tá? Desrespeita a lei e quer tomar dinheiro pelas beiradas. Essa fala foi recebida com certa surpresa pelos governistas que estão acostumados ao estilo discreto desse empresário. Durante o pronunciamento, ele disse ainda que a insegurança jurídica é um dos fatores que encarecem o chamado custo Brasil e afirmou que o Planalto está, e aqui eu vou abrir aspas mais uma vez, metendo a mão e querendo taxar tudo. Fecho aspas. Vou começar com o Luiz Felipe Dávila, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente faz uma espécie de reunião virtual e o Dávila, inclusive, sugeriu essa pauta, essa discussão aqui no programa, e é preciso considerar que grande parte do empresariado brasileiro está preocupado e insatisfeito com as medidas e posições que vêm sendo tomadas pelo governo federal. Agora, Dávila, muitos dos alertas sobre esse cenário de insatisfação foram feitos aqui no programa Os Pingos nos Is pelos nossos comentaristas, é importante dizer. Por favor, querido. É verdade, mas o desabafo de um dos maiores empresários brasileiros, Rubens Ometo, do Grupo Cosan, que investe 15 bilhões de reais por ano no Brasil, não é um desabafo de alguém qualquer. É o desabafo de uma voz que não aguenta mais um Estado que só extorque o setor privado para aumentar a carga tributária, para pagar privilégios de um Estado ineficiente. E, além do mais, cria tal da insegurança jurídica, mudando as regras do jogo o tempo inteiro. Veja só essa medida provisória 1227, que mexe com o PIS e COFINS. Que absurdo que isto é. O governo desonera numa ponta e aí quer buscar dinheiro para tentar desfazer o custo da desoneração. Mas ele não quer cortar despesa, ele quer aumentar imposto. E vai criar uma mudança de regra que a semana passada simplesmente travou o processo de exportação de grãos no país. As trades brasileiras não tinham como calcular o tributo que passou a voltar, porque você não pode mais usar os créditos do PIS e COFINS para pagar outros impostos federais. Parou o Congresso de Grãos, ou seja, o governo atrapalha o setor mais produtivo da economia, responsável por 1/4 da exportação brasileira, por causa de uma medida. Outra coisa que Rubens Ometo menciona na entrevista de extrema importância, que nós já discutimos hoje aqui no 3 em 1. A questão, o governo tem que ir para cima do comércio clandestino, ilegal. Só a questão dos combustíveis adulterados, postos controlados pelo crime organizado, já tem uma penalidade aí para o setor produtivo de mais de 18 bilhões de reais. Aliás, quantidade que o governo pretende arrecadar com essa mudança do PIS e COFINS. Ou seja, vai em cima do comércio ilegal, da adulteração de combustível, que você já vai obter os 18 bilhões e não taxando cada vez mais o setor produtivo, aquele que paga imposto, que cumpre com as suas obrigações. O Brasil produtivo, que respeita as leis, não pode continuar sendo essa vaca leiteira do corporativismo público que só pensa em taxar, explorar e confiscar o Brasil que dá certo, o Brasil que produz, o Brasil que empreende, o Brasil que trabalha. Quando o Dávila falou 3 em 1, claro que foi um ato falho, né? Leia-se o programa Os Pingos nos Is, que ele ficou muitos meses. Eu falei 3 em 1. Sem problemas, Dávila, você tem muito crédito aqui com a gente. Agora, Beraldo, eu li essa entrevista compartilhada pelo Dávila e chamou a atenção para mim um trecho que o empresário compartilhou com os jornalistas ou com o jornalista. Ele falou: está na hora de sermos honestos. O Brasil tem que se olhar no espelho e ver que está tudo errado. E precisamos nos unir para corrigir a rota. Mas a gente está falando em correção de rota faz tempo, hein, Beraldo? Pois é. Bom, vamos lá, só para esclarecer a nossa audiência. Rubens Ometo fez essas declarações bastante acertadas, mas não são informações novas para nós. Ele está declarando isso depois de ter sido o empresário que mandou aquele vinho de R$5 mil para o Lula antes da campanha,
Ele foi o primeiro empresário recebido pelo Lula, depois que o Lula assumiu a presidência da República. Ele estava em Araraquara com o Lula no 8 de janeiro, quando houve aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Rubens Ometo, que é dono da Cosan, que tem os postos Raízen, que tem usinas de etanol, que é um negócio da família dele, que, enfim, tem várias, é dono da Comgás em São Paulo, tem um conglomerado de empresas, e aí entrou na disputa pelo controle da Vale. E a partir da sua resistência em aceitar Guido Mantega na presidência do Conselho da Vale, entrou em disputa com o presidente da República, com o governo, e aí a relação desandou. Então, até muito recentemente, é importante que isso fique claro para a nossa audiência, Rubens Ometo estava de mãozinha dada com o presidente da República. Então, essas críticas proferidas por ele, apesar de serem críticas absolutamente adequadas e corretas, vindo de quem vem, não me emocionam. Porque é o tipo do empresário que surfa a onda que é mais favorável a ele. E é disso também que o Brasil está cansado. O empresário brasileiro, ele precisa ter postura, ele precisa ter conduta dentro da sua responsabilidade diante de seus negócios e dos seus funcionários. Ele precisa olhar para o Brasil no longo prazo e saber qual é o posicionamento que ele precisa ter. Caso contrário, corre o risco de passar por um mero oportunista. Mota que vai trazer sua reflexão em relação a essa entrevista concedida pelo empresário, demonstrando seu descontentamento com medidas e posturas do governo federal. Agora, o Beraldo trouxe uma importante reflexão, inclusive com bastidores, né? Afinal, o Beraldo conhece muito bem o segmento de petróleo e gás, né, Mota? Para você ver o prejuízo que esses grandes empresários causam a eles mesmos por não assistirem o Pingos nos Is. Se assistissem a gente, imagina quanto dinheiro esse pessoal não teria economizado. Esse empresário provavelmente está falando, está revoltado com a tal da MP 1227, né, que acaba com a compensação de tributos federais, que está sendo chamada, apelidada de MP do fim do mundo. Esse é o apelido fofo. Porque o que essa MP faz? Até agora, quando o governo te devia dinheiro e você devia dinheiro ao governo, as duas coisas se compensavam, né? E aí o saldo determinava quem pagava a quem. A partir de agora, isso acaba. Então, mesmo que o governo esteja te devendo dinheiro, você tem que pagar dinheiro ao governo. O próprio governo estima que essa MP vai gerar 29 bilhões em arrecadação só esse ano. É lógico que tem um probleminha, né? Vai causar um enorme prejuízo à indústria química, ao agronegócio, indústria farmacêutica, à indústria de biocombustíveis e muitas outras. Essa MP é tão ruim, mas tão ruim, que dizem que é a MP da vingança. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes desta segunda-feira. Em destaque, a notícia de um empresário que está irritado com o governo federal. É isso, você, Luiz Felipe Dávila, tem um complemento a fazer em cima do que disse o Cristiano Beraldo, não é isso? Não, é o que disse o Mota também. Essa MP é tão ruim que o Congresso quer devolver a MP, não quer nem analisar essa MP. Essa MP tem que ser enterrada. Imagina você parar a exportação de grãos, de café, de carne, porque não consegue mais fazer conta. Quem tem que pagar o quê de PIS e COFINS, que é o setor da economia que dá mais certo. Olha como esse governo trata mal o agronegócio. Primeiro, o MP que prejudica a exportação de grãos. Depois, a Arrosbras para tentar comprar arroz subsidiado e colocar no mercado abaixo do preço do mercado. É uma coisa inacreditável. O Brasil tem que tratar bem aqueles que produzem, que investem no país. Para de tratar como essa vaca leiteira que só pensa em extorquir o setor produtivo para sustentar o corporativismo estatal. Está na hora de a gente começar a valorizar aqueles que fazem o Brasil dar certo.